primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos, né? Saudar aqui a presença do Michel, que aceitou um convite aí feito mais ou menos de última hora, né? Assim, não com tanta antecipação assim, né? Para fazer esse debate hoje, que vai ser um debate sobre o capitalismo contemporâneo, né? Vocês devem ter tido acesso ao material. É um capítulo extenso, né? E tem um debate conceitual, né? Trazendo junto com ele os contextos, né? Dessas fases, né? Ou desses momentos do capitalismo em sua forma imperialista ou capital monopolista, né? Depender da forma de abordagem que a gente dá. Então, vai fazendo um pouco da discussão da história econômica ao longo do século XX, principalmente, até chegar nos dias atuais, né? Então, para isso, a gente conta com a presença da Júlia, né? Que é estudante da UF, membro do NEM, e que ela vai dar uma contribuição para a gente na discussão, né, desse formato que a gente preza, que é de ser um curso, né, para todos e também um curso para a gente. Então, a gente tem um pouco dessa dinâmica do grupo de estudo, que é uma característica nossa interna do NEM. Então, a Júlia vai fazer as considerações iniciais a partir do texto, e em seguida a gente passa, né, pro Michel fazer aí um debate mais aberto, né, mais livres dentro da temática, trazendo alguns aprofundamentos que ele julgar necessário baseado no texto, né? Então, aproveito para apresentar também o Michel. O Michel é professor do IFRJ, ele é coordenador geral, né, do Sintiferj, né? Eu sempre tenho dificuldade porque eu tendo a falar Sintoferj, né? Que Sintiferj, e membro da direção nacional do Sinasef, né, do Sindicato dos Professores, que está mais ligado aos institutos federais. Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, né? Ele foi orientado aí pelo Ricardo Antunes, um dos maiores expoentes dentro desse debate. Então, é um imenso prazer ter um especialista, né, no debate sobre capitalismo contemporâneo e o mundo do trabalho no século XX e XXI. E, recentemente, teve um livro do qual o Michel é coautor, participa através de um capítulo. O livro se chama Giros à Direita, Análises e Perspectivas sobre o Campo Libero-Conservador. Esse livro está disponível online, né, o Michel? Eu posso disponibilizar para vocês também. Então é isso, passo para as considerações iniciais e saudações de ambos, começando pelo Michel, depois a Júlia, né, fala e já começa a apresentação. Pode ser? Começa pela Júlia ou por mim, Zé? Se apresenta e depois a Júlia já faz as considerações iniciais e já... Legal, então, boa noite a todas, a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Numa sexta-feira à noite, costumo dizer sempre que uma sexta-feira à noite nós poderíamos estar fazendo tantas coisas. Então a gente tem que sempre saudar iniciativas que proponham, né, levar a cabo o debate investigativo dos processos sociais, históricos. É um grupo de pesquisa que eu acompanho, né, já desde que eu estou em Volta Redonda, e eu sei da seriedade do trabalho de vocês, né, com a ênfase nos trabalhos do marxismo. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e vamos tentar aproveitar o máximo possível
ouvir ali a nossa querida Júlia, que estou conhecendo agora também. Aí vamos tentar organizar mais ou menos da seguinte forma, né? Se todos tiverem acordo, todos e todas, a Júlia acho que vai fazer uma apresentação do texto, né, que vocês estão tendo de trabalho, que é Economia Política para Trabalhadores, da Sofia Manzano, do capítulo 3, né, do Capitalismo Contemporâneo. E na sequência eu vou tentar, a partir da fala dela, adaptar, assim, explorar alguns elementos mais históricos, conceituais, sociológicos, né, para a gente acumular aqui e abrir para o debate na sequência, tá bom? Então, Júlia, a palavra é tua. Como Zé disse, eu sou integrante do NEM. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Júlia, eu faço administração pública, além de ser integrante do NEM. E, como o Zé disse, eu sou, além de estar aqui para poder fazer essa exposição inicial para vocês, eu também estou aqui aprendendo, sabe? O marxismo, para mim, ainda é um campo de estudo. Então, assim, eu não tenho um domínio, eu estou aqui aprendendo, eu estou fazendo, assim, eu não vejo por que não aceitar essa experiência de estar aqui fazendo essa exposição inicial, porque eu acho que é algo que pode me agregar, sim. Então, eu vou estar aqui fazendo essa exposição inicial com todo o prazer do mundo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem direcionar tanto para mim, quanto para o Zé, quanto para o Michel. E, enfim, eu acho que é isso. Eu quero agradecer também todo mundo que está aqui, tirou um momento para estar aqui na sexta-feira. Eu vou começar, para eu não, como eu sou uma estudante mesmo do início, para eu me guiar um pouco, eu fiz uma breve apresentação, só para eu não ficar muito perdida no que eu vou falar. Então, no capítulo 3, a Sofia ela vai fazer uma recapitulação rápida do que foi visto, né, até agora. Enfim, não dizer aqui também, né, até porque eu não tenho tempo, num conteúdo teórico, mas ela vai recapitular algumas coisas para ela poder fazer uma introdução, né, do que ela quer falar nesse capítulo. E aí ela começa falando que capital e trabalho eles vão ser dependentes do mercado para poder obter as condições de serem os pilares da sua reprodução. E o que ela quer dizer com isso? É algo que para a gente, até aqui com a carga do curso que a gente obteve, o que a gente entende que os trabalhadores eles vão vender a força de trabalho e adquirir os meios de subsistência, né? E, enfim, às vezes nem sempre, né? Hoje em dia, então, muito mais difícil de adquirir os meios de subsistência. E os capitalistas eles vão comprar a força de trabalho, os meios de produção e vão realizar os seus lucros e reproduzir o capital. Então, sendo assim, o mercado ele vai agir como determinante e regulador principal da reprodução social. E isso é muito importante para a gente entender, porque ele vai agir como determinante até para necessidades básicas, né? Então, alimentação, moradia e tudo mais, ele vai estar ali agindo como determinante e regulador principal de tudo isso. Isso vai se criar também os imperativos da competição, da acumulação e da maximização do lucro. Também para poder falar sobre a exclusão. Isso tudo é uma recapitulação, tá, gente, que eu estou trazendo para vocês. Sobre como aconteceu a exclusão violenta, né, do campesinato para um novo conceito de propriedade privada, né, proveniente do capitalismo agrário, né, que vai surgir, e como ele não vai incluir todos esses camponeses, a comunidade ela não vai ter acesso a essa redistribuição de terra, como vai ter realmente uma exclusão, né, dos meios de produção, e, enfim, como isso tudo vai fazer com que se estabeleça, né, o capitalismo agrário. E aí a gente vai começar a delinear
um paralelo para a gente poder falar da transformação desse capitalismo agrário que partiu da expulsão do campesinato de uma forma violenta, a exclusão deles à própria terra e, enfim, dos meios de produção, para o capitalismo industrial, né? Que surge com a Revolução Industrial, que, enfim, isso a gente já estudou, enfim, já tem isso um pouco na cabeça, né? E aí o capitalismo industrial, ele vai se desenvolver durante a Revolução Industrial, né? Com a riqueza acumulada durante a acumulação primitiva. E ele vai aumentar a produção de bens de consumo. A Sofia, ela vai explicar para a gente, nesse capítulo 3, que a consolidação do capitalismo industrial, ela vai se dar quando? Ela vai se dar quando esse processo de mercantilização ele não vai vender também para os próprios agentes produtivos, ou seja, para nós, seres humanos e tudo mais. Quando a gente se transforma também em mercadoria, quando acontece a mercantilização dos próprios trabalhadores. E eu coloquei aqui, né, eu coloquei a transição do capitalismo agrário para o capitalismo industrial, expliquei um pouco como isso acontece, assim, bem rapidamente, né, que isso acontece com a riqueza acumulada durante a acumulação primitiva. O Caio tinha falado um pouco disso antes e tudo mais, que vai aumentar a produção dos bens de consumo e que durante o século XIX nós somos transformados, nós somos mercantilizados. Ela fala também que o que acontece, o que é uma visão que a gente tem que ter para além do capital, é que o capital é uma relação social de exploração. Então, o capital sendo uma relação social de exploração é algo que a gente precisa entender que acontece no capitalismo desenvolvido. Por quê? Porque o capitalismo desenvolvido ele vai trazer as tecnologias para a gente e isso não é em prol do trabalhador. Isso não vai ser beneficiário, ele não vai trazer vantagens para o trabalhador. Isso vai ser como uma forma de desvalorização do trabalho. Porque, afinal, o que vai acontecer? Isso vai criar uma produção progressiva, sem necessidade, e de uma forma com coerção, né? Ou seja, coercitivamente vai acontecer isso, ou com a extensão da jornada de trabalho. Esses são muitos conceitos, até porque eu não tenho muita bagagem suficiente para poder aprofundar esses conceitos, mas esses conceitos eles estão muito bem explicados e de uma forma muito mais clara, né, da mais-valia relativa, que seria, né, essa produção progressiva sem necessidade, com uma coerção, e da mais-valia absoluta, que é a extensão da jornada de trabalho, né? E aí, depois que ela faz essas introduções, e ela vai começar a se aprofundar mais sobre o tema do capitalismo contemporâneo. Vou passar os slides para vocês. O som não está saindo para vocês? Não, eu estou ouvindo. Ô, Cristiane, se for o caso, tenta sair e entrar de novo, ou que talvez seja a melhor forma de resolver, entrar ali na ela saiu, engrenagem. entrou de novo, está funcionando. Beleza, então. Fechou. Vou para outra parte agora, Cristiane. Aproveitando que você deu uma paradinha, ô Júlia, acho que é um pouco isso, né? A relação entre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A gente tem mecanismos de extração da mais-valia absoluta que geralmente estão vinculados a um aumento da intensidade da exploração da força do trabalho. Por exemplo, aumento da jornada de trabalho, por exemplo. Né? Já com a mais-valia relativa, você tem o quê? O incremento da produtividade, não pela intensificação da força de trabalho, mas
pelo incremento de máquinas. Então, ele não se dá através do aumento da produção de valor, da criação de valor, né, por conta da criação de novos postos de trabalho, e sim pelo aumento da produção por meio de máquinas, né? Então, acho que é um pouco essa relação. E ainda tem o terceiro, que é através desses processos violentos que você tratou. Por exemplo, a escravidão moderna, que é uma forma de expropriação similar àquela que o João falou no encontro anterior, da acumulação primitiva de capital, né? Esses processos forçados de expropriações, né? Acho que é isso. Desculpa. Não, que isso. Eu não sei se vocês leram o capítulo, mas é um capítulo com muitos termos e definições específicas. Eu não sou uma pessoa muito sintática, não sei fazer uma coisa assim, sabe? Então, eu tentei só fazer um apanhado de tudo e tentar não me prender aos termos e jogar tudo para o Michel falar depois, sabe? E se eu falar abobrinha também, Michel, depois você vira e fala, olha, gente, a Júlia falou tudo errado. Na verdade, é isso, e isso, e isso. José, olha só o tipo de aluna é essa que você está dando aula. Imagina. Mas, enfim, dando continuidade, ela começa, então, a falar sobre... Peraí. Concentração e acumulação de capital, né? Que vão ser conceitos explicados, né, por ela. Tem uma diferença resumida, vão ser processos aonde de uma forma o capitalista ele vai poder pegar o lucro que ele vai obter, né, o dono de um negócio, e ele vai poder investir e aumentar o patrimônio dele. E na outra, ele opta por não fazer isso. Eu tentei explicar de uma forma muito simples e muito resumida, e aí qualquer coisa o Zé pode também estar aprimorando. Mas o que acontece quando acontecem esses dois fenômenos? Por conta do caráter competitivo que acontece no capitalismo, esses processos eles vão sempre existir enquanto o capitalismo existir. E aí, esse processo de centralização, ele vai gerar o quê? Enquanto um capitalista ele pegar esse lucro e continuar investindo e tudo mais, ele vai fazer com que as outras empresas, ele vai aglomerar, porque uma outra pessoa, ele vai ter dinheiro e ele vai fazer essa aglomeração. Por exemplo, um exemplo é tipo a Casas Bahia, que não é só a Casas Bahia, é a Casas Bahia, que é a Magazine Luiza, que é o Submarino, que é a Lojas Americanas, entende? E aí o que aconteceu foi que esse processo, ele não começou agora, ele começou há muito tempo. E aí ele forjou... e crucial, ele não aconteceu com indústrias, ele aconteceu com bancos também, sabe? E aí ele forjou a necessidade do capital financeiro. Então, o que acontece com toda essa dinâmica de bancos se associando, por exemplo, antes tinha... Poxa, eu nem era nascida, mas direito quando existia, mas tinha aquele banco HSBC, eu acho, um negócio assim. E aí ele foi comprado por o real que existia, o Banco Real e tudo mais. Então essas coisas elas vão se assimilando, eles vão um comprando o outro, eles vão se juntando. O Zé está explicando ali, meio perdi o que eu ia falar. Ah, sim, os bancos. E aí se forjou essa necessidade do capital financeiro, né? Que aí vão ser por conta dessas associações entre os bancos, essas fusões entre empresas, essas fusões entre os bancos e tudo mais, as empresas foram atrás de bancos e tudo mais por conta de busca de crédito, enfim, ações,
e etc. Isso influenciou diretamente no funcionamento das indústrias também. Porque o que acontece com todo esse processo de centralização, de acumulação e tudo mais, as empresas elas passaram a tentar a utilizar da administração para poder ver uma forma de melhorar e de também para poder ter mais crédito, para poder fazer, enfim, toda essa deixa eu pensar numa palavra boa, essa relação com bancos e créditos e poder fazer fusões com outras empresas. O que é essa administração científica que essas empresas começaram a adotar? É o Taylorismo, os métodos fordistas, que o intuito básico deles era, na verdade, fazer um trabalho que separasse o trabalhador, tipo, corpo e cabeça, tipo, braço e mente, sabe? E aí fazer essa divisão, qual que é o intuito dessas administrações, porque assim, quando a gente vai falar sempre que é para melhoria do trabalhador, é para melhoria da empresa, ou para você ter uma praticidade melhor no seu trabalho, principalmente eu que, enfim, cursei contabilidade antes de administração pública, via muito isso, a gente estuda muito isso, métodos tayloristas e fordistas e tudo mais, como uma forma de melhorar, né, a empresa e tudo mais, mas todo esse intuito é para aumentar, né, o lucro, que isso é uma coisa óbvia da empresa, mas também é um intuito de separar, de segregar os trabalhadores de forma que eles não se organizem e se vejam como inimigos, de que não são todos trabalhadores, de que alguém está fazendo algo que não é. Então, isso tudo é uma questão muito proporcional e intencional de que não se veja como uma classe toda unida, né? De que não se veja como uma classe que possa, de fato, reivindicar alguma coisa e tudo mais. Então, isso é feito propositalmente para poder minar, né, todo a força que aquilo ali poderia ter se vissem ali como em uníssono, em união. E aí o próximo tópico que eu coloquei aqui é o Estado como incentivador de medidas expansivas à nova fase do desenvolvimento capitalista. Com essa nova fase do desenvolvimento, ou seja, a administração tecnológica, o capital financeiro, enfim, tudo isso que aconteceu, o capitalismo ele começou a demandar, né, do Estado que ele adotasse medidas para poder proteger o capitalismo. Ou seja, quais são essas medidas? Como, por exemplo, medidas políticas protecionistas, investimento, né, na indústria privada para favorecer a exportação de produtos e capitais e tudo mais, e principalmente para poder garantir a presença ao redor do globo, ou seja, ao redor do mundo todo. E aconteceu esse combo que eu coloquei aí, que é um combo de uma concentração e centralização de capitais, mais uma capacidade de produção produtiva crescente nas empresas, por conta das inovações tecnológicas que estavam acontecendo, todos esses métodos administrativos que estavam acontecendo, o método da esteira, enfim, todos os outros aí que vocês podem imaginar. Um acirramento da luta de classes que aconteceu, né, num fortalecimento de movimento operário, que na segunda metade do século XIX aconteceu. Isso aconteceu, essa necessidade, né, imperiosa da conquista de novos territoriosos. Por quê? Por que aconteceu esse... Basicamente, eu ia colocar como referências um livro do Lenin sobre imperialismo depois, mas enfim, eu acho que você colocou na bibliografia. Mas... Sim, está na bibliografia. Então massa. Como complementar, Tá.
você tinha uma necessidade para você aumentar o seu mercado consumidor, porque o mercado consumidor que estava lá para o capitalismo, você precisa ter esse mercado consumidor constante. Você precisava de matéria-prima por conta da exploração dos lugares. Então, né, não colocou aí como um clássico para poder colocar, como uma nova articulação entre ciência e processo produtivo, né? Um aumento das exportações de capitais, é uma nova correlação das forças, ou seja, antes não tinha as mesmas características, não foram presenciadas antes, né, entre a classe trabalhadora e entre os países imperialistas e as respectivas burguesias, né, e foram notadas também novas relações entre o capital financeiro e entre o Estado. Então, assim, essas mudanças quantitativas, né, da concentração ampliada dos capitais, essa tendência da monopolização, elas estavam implicando em novas mudanças que nunca tinham sido vistas antes para a luta de classes, né? E aí, então, a partir da consolidação do capitalismo na fase imperialista, que você vai perceber que as crises vão ser mais longas e profundas, porque antes do capitalismo, de onde vêm as crises e tudo mais, porque assim, de onde vêm as crises, a Sofia ela vai tratar primeiro, num primeiro tópico, sobre uma perspectiva da economia política clássica, como os pensadores clássicos, como Adam Smith, via isso, né? Enfim, e eles viam isso de uma forma que era desregulações externas, né? E que eles não levavam em conta vários fatores como o Estado e a moeda. O Estado seria ali mesmo como apenas um regulador, e quanto menor ele pudesse agir, menor. E ela vai ver também ela vai analisar depois sobre uma crise, sobre uma perspectiva científica, e ela vai apontar a contradição, né, sobre a produção desordenada e a redução da taxa da mais-valia. O pós-guerra e o estado do bem-estar social, que fala mais ou menos como que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os movimentos sociais, o que aconteceu, os estados neoliberais trabalharam isso, a política neoliberal trabalhou isso para ser visto como uma forma mais de uma lógica mais neoliberal. E, por último, ela fala do capitalismo mundializado do século XXI, né, como a globalização da crise, os contratos de trabalho precários, a lógica neoliberal do empreendedorismo, como você se vê, né, como próprio chefe. Enfim, eu dei uma corrida nesse final, porque eu não sei falar em pouco tempo, mas aí eu vou jogar a bola para o Michel, então, para poder aprofundar sobre esse final que eu dei uma corrida. Gente, então eu peço desculpas por alguma coisa e eu espero que eu tenha feito uma boa introdução para o Michel ficar à vontade aí. Obrigado, Júlia. Tá ótimo, valeu. Fazer uma pequena observação aqui antes de passar para o Michel, então, para sintetizar isso que a Júlia trouxe no final, né? A partir desse processo que a Júlia desenvolveu, não só a concentração do capital, que é algo inerente ao próprio capitalismo, esse processo de acúmulo de capitais e que vai gerar cada vez mais esse processo de acumulação de capitais, o que dá esse salto qualitativo do imperialismo, né, segundo Lenin, lá em 1910, é a centralização dos capitais, ao invés de ter muitas poucas empresas competindo amplamente no mercado mais aberto, você tem poucas empresas muito grandes disputando um capital de forma bastante agressiva, né? A gente deixa de ter não quer dizer que a gente deixa de ter uma competição, né? A gente deixa de ter uma competição entre 100 cachorrinho poodle e passa a ter uma disputa entre 3 pitbull, né? Vou fazer aqui essa metáfora, né? E ao longo, para pegar esse gancho da Júlia, que ela
acelerou segundo a minha pressão aqui. Pelo menos aí 3 metamorfoses, talvez isso é uma formulação minha, talvez isso não seja consensual, mas a gente tem 3 momentos dentro dessa fase imperialista. Né? A gente tem o primeiro momento daquelas disputas territoriais que formaram o neocolonialismo e que culminou nas guerras mundiais, né? que tá ali destacado, né, no livro, no ponto 3.4, acho, né? Depois a gente tem uma segunda fase, né, uma segunda metamorfose desse imperialismo, que é o momento em que se forjam, né, no calor da Guerra Fria, né, da disputa entre os Estados Unidos, né, o capitalismo simbolizado pelo Tio Sam e a União Soviética, né, o lado socialista real. A gente tem aí uma tentativa de síntese desse processo, de amenizar as tensões da luta de classe com a formação do estado de bem-estar social. Né? Junto com o Muro de Berlim e a queda da União Soviética, também rompe essa disputa antagônica entre esses dois polos e começa a ter um enfraquecimento e uma tentativa de destruição do próprio estado de bem-estar social, que a gente entra nessa terceira metamorfose, que é o neoliberalismo, né? Que a gente chama de neoliberalismo. Então, é mais ou menos por aí, e no campo das crises, eu diria que os liberais, naquela disputa que a Júlia destacou sumariamente, e que fica ali no livro, nos tensionamentos no campo da economia, tá? Uma disputa entre liberais e keynesianos, se vai ter mais Estado ou menos Estado, né? Todos esses discutem as crises a partir do aspecto de que a crise é fruto de um erro de política econômica. Né? Os marxistas, por outro lado, quando ela reivindica o lado científico da crise, ela está dizendo, bom, a crise é produzida não porque o governo errou ou porque as pessoas não consomem. Ela é inerente ao processo capitalista, porque cada vez mais produz-se mais e o capitalismo não dá conta de retornar isso na forma de lucro. Por quê? Porque cada vez mais você usa menos trabalho. Né? Naquele processo de ganhar concorrência aumentando máquina, o que produz valor, a gente viu isso lá na primeira aula com o Danilo e a Sofia, que o que produz valor, e valor é riqueza, é o trabalho. E se o trabalho está sendo cada vez menos utilizado e substituído por máquina, existe uma tendência de queda da taxa de lucro. Né? O Estado é só uma forma, né, de tentar amenizar essa crise. Percebe? E aí o Estado pode atuar de diversas formas, como, por exemplo, fazer uma reforma trabalhista, né? Que vai diminuir direitos dos trabalhadores. Né? Então, é isso, e agora passo para o Michel, né, para fazer aí as considerações. Obrigado, pessoal. Vamos lá então, gente. Também gostei de ouvir bastante que a leitura que a Júlia fez do texto, né, porque expõe bastante a interpretação, né, que nós, enquanto momentos de estudo de um texto, tentamos capturar, digamos assim, os elementos centrais da exposição, mas também tem muito daquilo o que a gente privilegia, né, com base no nosso interesse, muitas vezes, com base naquilo que nós temos mais a propriedade, né? Então, gostei bastante de ouvir as colocações da Júlia e a síntese aí que o Zé faz. Eu vou tentar fazer, então, a partir dessa exposição, fui anotando ao longo da fala da Júlia alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar, né? Então, só retomar um pouquinho esse elemento. Como é que eu pensei aqui em estruturar nessa meia hora, enfim. Acho que vai ter que ser até menos meia hora, porque acho que vai abrir para o pessoal depois intervir, não é? Pensei, então, em retomar um pouco essa lógica, né, do sistema capitalista e a dinâmica do seu desenvolvimento na fase do imperialismo, né?
tentando resgatar a passagem para o século XX, enfim, esse estágio do XXI que estamos vivendo, trazendo outros elementos que não estão privilegiados no texto da Sofia Manzano, né? Que ela, quanto economista, ela tentou fazer uma discussão a partir das categorias da economia política, né? Mas acho que tem outros elementos que a contribuem com a análise desse processo em outras dimensões, como a minha praia, por exemplo, não é economia, né? A minha praia é a sociologia do trabalho, o mundo do trabalho, a reengenharia empresarial, o sindicalismo, enfim. Aproveitar rapidinho aqui, quem tiver interesse no tema, já que vocês, né, estão num grupo de pesquisa, de estudo do marxismo, além do livro que o Zé comentou, do Giros à Direita, que é um texto basicamente analisando aí o ascenso, né, de uma nova direita, de novo perfil no Brasil e no mundo. Tem textos do Michel Louvi, enfim, tá um livro bem legal. Tem esse outro que eu publiquei recentemente, né, Trabalho, Sindicalismo e Consciência de Classe. Depois, quem tiver interesse, eu posso passar. E também fazer uma outra propagandinha aqui, que é o livro anterior, né, chamado A Cidadania do Capital, que tem a ver com um pouco de investigação das corporações capitalistas. Né? Tem um capítulo, na verdade, um item do terceiro capítulo desse livro, eu posso disponibilizar em PDF para vocês, se for interesse, que acho que aprofunda um pouco esse nosso debate aqui. Muito bem. Então, como todos e todas aqui já debateram nos encontros, nas sessões anteriores, né, a lógica do sistema capitalista e a dinâmica do seu desenvolvimento basicamente se fundamenta na lógica da propriedade privada, né, e da exploração do trabalho assalariado. É isso que, em termos gerais, constitui a dinâmica do capitalismo em qualquer das suas fases históricas. O capitalismo no século XXI é brutalmente distinto do capitalismo da Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. É muito distinto. Mas os pilares centrais que podemos dizer assim, que perduram daquele processo até hoje, são esses, né, que tem a ver com a apropriação do trabalho não pago e com a lógica da concorrência, né? Então, a acumulação do capital, como a Júlia colocou para a gente, se desemboca em um duplo processo, que é quase que simultâneo, né? Que tem a ver com a concentração e a centralização de capitais. O que é isso? A concentração de capital nada mais é do que um desdobramento do aumento do capital pela capitalização de mais-valia, ou seja, absorção de empresas menores. O que é isso? O capitalista, quando ele se apropria do trabalho não pago, né, e gera aquele excedente econômico, aquele excedente econômico pode ser um lucro privado para o capitalista, pode ser ele mandar o filho para estudar em Londres, pode ser ele comprar apartamentos luxuosos nos bairros elitizados, ou pode ser reinvestir na produção, para ampliar o ciclo do capital. Quando há este processo, a gente está falando de concentração de capital. E faz com que as grandes empresas, as grandes indústrias, os grandes conglomerados corporativos passem a dominar os mercados. Na medida em que tem mais capital concentrado, tem mais capacidade de investimento produtivo, e, portanto, na lógica da concorrência interburguesa entre as próprias empresas capitalistas, essas empresas que têm capacidade de maior concentração de capital, elas se sobressaem. A gente fala aqui numa linguajar popular que as grandes empresas quebram as pequenas. Eu gosto da metáfora aqui, entendam que é uma metáfora, né? Do pequeno produtor que produz, sei lá, essa mesa onde eu estou aqui apoiando o celular para fazer a nossa conversa. Ele tinha o trabalho manufatureiro, ele tinha a concepção do trabalho, ele tinha o planejamento e o controle das etapas do processo produtivo e do ritmo do seu trabalho. Ele tinha acesso aos instrumentos de produção, né? E demorava, sei lá, uma semana para fazer uma mesa dessas. Então ele tinha que vender uma mesa dessas a R$500. Vem a Marabras, a loja Marabras ali na esquina, e produz no mesmo tempo em que ele produz uma mesa, produz 300 mesas. Com alta tecnologia empregada na produção. Na modernização maquinária, etc. Isso faz com que o custo da produção da mesa ele se reduza. O valor dessa mercadoria ela passa a se rebaixar.
Portanto, eu posso vender por um preço. A Marabras pode vender essa mesa por um preço, parcelado em milhares de vezes, que o pequeno produtor não vai conseguir. Se ele tentar produzir, ele quebra. Então essa lógica de concentração de capital ela vai se impondo na dinâmica das propriedades de capital. E ela se combina com a centralização do capital. O que é a centralização do capital? Nada mais é do que a reunião de vários capitais individuais em um só. Que pode ser um processo de associação, de fusão, de incorporação, né? Criando, portanto, conglomerados capazes de ter uma concentração de capital com uma magnitude superior, né? E centraliza, portanto, a produção em pequenos produtores. Resumindo este processo, o que Marx, naquele período, está pensando no final, no estágio do século XIX? Né? Ele já identifica uma tendência que outros teóricos vão desenvolver melhor, como o próprio Lenin, que é a tendência de um caráter expansivo da lógica do capital, em que a concorrência, o estágio concorrencial das empresas, não vai produzir bem-estar econômico, igualdade, oportunidades, como a ciência liberal clássica coloca. Na verdade, a concorrência ela produz monopólios, por meio da concentração de capital e da centralização de capitais individuais na figura de um só. Né? E isso se agrava com o elemento do papel do crédito dos bancos, né? Na medida em que os bancos que tinham até então um papel de contas, né, de organizar a riqueza, a partir de então ele passa a ser um elemento de investidor nesses grandes conglomerados. E aqui ocorre, portanto, uma fusão entre as indústrias e o sistema bancário, que mais tarde a gente vai desenvolver como conceito de capital bancário. Então, o que significa esta lógica do ponto de vista político? Da história contemporânea, se estende ali do final do século XIX, que o Marx sequer pegou o seu auge. Né? O Marx morre em 1883. E vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. A consequência política do imperialismo, o que é? É produzir a maior guerra de extermínios da história da humanidade até então, que é a Grande Guerra Mundial de 1914 a 18. Né? Ou seja, a concorrência por disputa de mercados, por disputa de reservas estratégicas de matérias-primas, de mercado consumidor, de domínio militar, enfim, desse expansionismo da lógica do capital para além das fronteiras dos estados nacionais, vai produzir uma competição entre as grandes potências que vai gerar um conflito bélico internacional de grande magnitude, né, que é o maior extermínio da existência humana até então. Então percebam que a lógica do capital imperialista produziu a Primeira Guerra Mundial. Né? Esse é um elemento importante a se considerar. Então tem a ver com a política dos estados europeus de anexação de povos e territórios com vistas à expansão do mercado capitalista. Né? O imperialismo do ponto de vista político é isso. Agora, os seus desdobramentos econômicos é o que a Sofia Manzano traz no texto, né? Que é o surgimento de um capital concentrado com vocação monopolista, expandido mundialmente. O Lenin, para ser aqui bem breve, trata do texto O Imperialismo, uma etapa superior do capitalismo, analisando essa passagem da livre concorrência e monopólio, trazendo alguns aspectos que eu vou pincelar aqui só para a gente. O primeiro deles é a concentração de produção e centralização destes monopólios. Né? Então ele vai chamar, por exemplo, a figura dos trustes. O que são os trustes? São associações financeiras que resultam na fusão de várias firmas, em uma única firma. Então, recentemente, a gente pode usar um exemplo da Sadia. A Sadia e a Perdigão eram grandes empresas que competiam no mercado entre si. Com uma incorporação, uma fusão global, transnacional dessas duas empresas, cria-se a BR Foods. Hoje a BR Foods é a maior produtora, enfim, desse mercado no Brasil. Né? E uma das maiores da América Latina, inclusive. Né? Expandindo para além das fronteiras nacionais. Por mais que a Sadia venda a sua mercadoria com um nome, um logomarca, e a Perdigão com outro logomarca, elas constituem um mesmo bloco conglomerado, uma mesma fusão de aquisição global. Né?
Diferente do cartel. Então, o trust é isso. O cartel seria um acordo comercial que é realizado entre as empresas produtoras, que preserva a autonomia interna de cada uma das instituições, né, mas que se organizam para distribuir melhores entre si as cotas de mercado, de produção, determinar os preços, suprimir a livre concorrência. Então, vou dar um exemplo bem breve. Uma vez eu estava indo numa praia paradisíaca dessas, né, que nós temos aí no nosso litoral maravilhoso. Fiz uma trilha muito cansativa, 3 horas. A hora que eu chego na praia, tem uma barraquinha, um quiosque, que eu estava desesperado com sede, né? E eu queria tomar uma cerveja. Cheguei lá na barraquinha, o cara estava vendendo uma cerveja com um preço absurdo. Era uma coisa de R$ 20, uma cerveja dessas comuns. Eu falei, eu não vou pagar. Aí eu olhei para o lado, não tinha outro lugar. Tinha uma lá na outra ponta da praia, eu estava cansado. Eu falei, será que vale a pena andar mais 2 quilômetros para pegar uma cerveja mais barata? Aí eu olhei assim e falei, vamos lá, bora lá. Olhei para minha companheira, na época, fomos até lá. A hora que eu chego no outro lugar, quanto que é? R$ 20. Eu falei, puta, não é possível. Vocês combinaram aqui? Eram empresas diferentes, empresários distintos, mas essa combinação significa a formação de cartel. Eles combinam o preço para eliminar a concorrência. E tem algo ainda pior. Vai lá. Quando a Casas Bahia, por exemplo, a Ricardo Eletro gosta de fazer isso, Michel. Cobrimos qualquer oferta. Isso. Todo mundo já combinou preço e colocou os trouxas aqui para, né, o consumidor para fiscalizar. Então, se alguém chega lá, ó, tá aqui, consegui mais barato, ele vai vender para você, logo depois ele liga, pô, você furou o esquema, né? Claro. Coloca a gente mesmo para fiscalizar o próprio sistema, né? Exatamente. E se vier um pequeno produtor, nesse caso da cerveja, querer vender baratinho, os outros dois, como tem uma concentração de capital maior, a possibilidade de investir maior do que esse pequeno, ele vai vender a R$ 5 a cerveja. Preço de custo. Para quê? Para quebrar o pequeno produtor e depois ele controla o mercado de novo. Né? Então, há esse processo da concorrência capitalista não gera liberdade de escolha. O último exemplo, televisão. Quantos canais de televisão nós temos abertos no Brasil? Um monte. Mas se você for mudar de canal, eles são controlados por pequenos grupos familiares. Não é só de empresas religiosas, a gente tem talvez mais da metade dos canais. Portanto, voltando aqui ao texto do Lenin, né? Ele vai dizer também que há um processo em que os bancos assumem um novo papel. Né? A fusão do capital industrial com o capital bancário ele é decisivo, porque as empresas passam a constituir um capital de crédito, a possibilidade, portanto, de investir a partir de parcelamento de crédito, enfim, aquilo que um capitalista individual muitas vezes não tem a longo prazo. Né? Então o banco passa a ser um parceiro crediário nesse sentido. O outro elemento que ele coloca é o capital financeiro e a oligarquia financeira, ou seja, determinados dirigentes, a propriedade das empresas não passa a ser mais controlada por um proprietário. Né? Quem é o dono da Brahma? Pô, não é um cara. Quem é dono da grande corporação transnacional XYZ? Não tem um cara. Tem aquele mito, né? Quem é o dono do Pão de Açúcar? A Billy Diniz. Mentira. Existe, portanto, uma sociedade de ações em que um dirigente acionista majoritário, às vezes ele tem uma propriedade de ações que não é majoritária, mas é superior aos pequenos acionistas dispersos. E ele, portanto, passa a imprimir uma política no controle de administração das empresas, né, no seu bloco ali conglomerado. Portanto, essa elite dirigente passa a assumir um papel fundamental, que o Lenin chamava de oligarquia financeira. Né? É uma fração, digamos assim, né, de várias ações, né, em sociedades anônimas, né, que controlam as corporações a partir de pequenos acionistas dispersos. Pois bem, exportação de capital e, por fim, a partilha do mundo entre as associações capitalistas, entre as grandes potências, ou seja, a disputa do mercado mundial, né, por exportações de mercadorias, por controle de mercado consumidor, fontes de recursos energéticos, matéria-prima,
busca por novos mercados, né? O neocolonialismo, digamos assim. Então, há um controle monopolista de todas as fontes, recursos, matérias-primas, por essa disputa capitalista que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o imperialismo é essa substituição da livre concorrência capitalista por monopólios capitalistas que trazem esses traços. Na época do Lenin, 3 potências concentravam cerca de 81% do controle territorial de todas as colônias do mundo. Ou seja, a partir da África, a partir dos continentes para além do mundo europeu, eram controlados por poucas potências mundiais, né? Acentuando, portanto, a rivalidade, os antagonismos entre as nações e os estados nacionais nesse processo. Pois bem, dado isso, essa fase imperialista, né, que vai provocar a Primeira Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, o capitalismo, a fase imperialista assume um novo tipo, né? Eu gosto da expressão do novo imperialismo que o David Harvey vai desenvolver. Esse novo imperialismo ele traz na sua dinâmica um processo que a Júlia havia mencionado, que é o seguinte: com a crise do capitalismo, né, nos anos 30, provocada inicialmente pela crise do crash da Bolsa de Valores de Nova York em 29, o capitalismo ele precisa se reestruturar, né? E um dos elementos da formação do estado de bem-estar social, do welfare state, ou de formas similares, né? A cada país assumiu a sua forma de maneira diferenciada, e é bom lembrar, o estado de bem-estar social ele existiu nos países centrais, no centro do capitalismo mundial, nunca nos periféricos. O Brasil nunca vivenciou um estado de bem-estar social, que em síntese significa um estado protetor, né? Fazer com que o indivíduo se integre no mercado, consiga emprego e que tenha, portanto, o investimento no Estado em áreas de proteção social, como seguridade, como garantia de emprego, a saúde, o transporte, passam a ser elementos vitais que o Estado tem que incentivar, e não a lógica estritamente do capitalismo, do mercado privado, né? É preciso ver as conquistas, essas conquistas, digamos assim, não foram meras concessões do capital, foram respostas históricas a uma luta de classes tremenda, né? Em 17, a Revolução Russa. Há um aumento, um crescimento do leste europeu, dos regimes, né, circunscritos aí à União Soviética, os satélites de Moscou e etc. Portanto, há um processo de um perigo revolucionário eminente para o capitalismo. Então, há um processo de contra-revolução burguesa mundial nos países centrais. E o estado de bem-estar social foi uma lógica também de controlar os sindicatos, né? É aquela coisa, eu te concedo tais direitos, mas assim, abandone a perspectiva de transformação social radical a longo prazo. Abaixa a bandeira do socialismo, né? A lógica da social-democracia. Então, sempre com uma ultra-exploração nos países periféricos, que não tinham as mesmas estabilidades, a mesma proteção social, o mesmo regime previdenciário, não tinham emprego garantido e estável da maneira como os países centrais do norte do capitalismo europeu tinham, né? Então são os chamados 30 anos virtuosos ou gloriosos, como Hobsbawm diz, do pós-Segunda Guerra até meados dos anos 70. A partir daí é um novo ciclo capitalismo, uma crise brutal do capitalismo. Mas antes de falar dessa crise, eu gostaria de introduzir outro elemento que a Sofia Manzano passa assim, um pouco não como central, que é o capitalismo ele precisa se reestruturar, né, para esse processo de concentração e centralização expansiva do capital. Então, novos métodos de reorganização da lógica empresarial, de controle do trabalho e da produtividade são desenvolvidos. O Taylorismo, finalzinho do século XIX, início do século XX, passa a ser vital para organizar a produção e a gestão do trabalho no capitalismo. Em síntese, o Taylorismo, aqui a gente pode simplificar de maneira bem genérica, é um processo de controle da intensificação dos ritmos de trabalho, dos movimentos, da parcelarização das tarefas e de um controle, a lógica do controle, né, do cronômetro capitalista, de registrar os momentos, eliminar os desperdícios, um controle das tarefas. O trabalhador ele já recebe as instruções prescritas, o que ele vai fazer, ele não precisa pensar
Na verdade, existe uma diferenciação entre quem planeja, quem controla e quem executa o trabalho. O trabalhador é mero executor no Taylorismo. Ele não precisa, portanto, ter uma capacidade de um capital cognitivo, enfim, de investimento, de inovação. Pelo contrário, nas palavras do próprio Taylor, o trabalhador ideal é um gorila, entende? E com o Fordismo, que é um novo sistema de organização do trabalho, que vai se intensificar, a rigor ele surge no início do século XX, mas ele vai se intensificar só após os anos 30, é uma inovação produtiva extraordinária, porque ele recupera elementos do Taylorismo e introduz a linha de produção, a produção em larga escala, em massa, né? E faz com que, portanto, a produtividade ela evolua com um grande maquinário, com investimento tecnológico. Então é a racionalidade de organização e controle do trabalho taylorista aplicada à linha de montagem produtiva do sistema Ford. Isso vai ser responsável... Oi? Desculpa. Não, só para te tranquilizar, e também os colegas que estão participando, eu vi que você teve acesso à primeira edição, né? E nessa edição revisada, ela fez uma digressão, digamos, sobre esses vários aspectos teóricos. Então, ela inclui esse debate do Taylorismo, do corporatismo, sobre o Estado, né? Sobre as particularidades do estado de bem-estar social, das fases, né? Do estado de bem-estar social, do taylorismo. Só para tranquilizar você e falar para quem tem acesso a formato digital que a gente passou, não está incorporado. Eu vou tentar fazer o scanner disso e disponibilizar para vocês, tá, gente? E coloco lá no nosso grupo, para vocês terem acesso a esse formato também. Foi um capítulo legal, não sabia, não. Então retira essa crítica a Sofia. Eu digo isso porque eu fiz pessoalmente a ela. Esse livro acho que é de 2013, porque eu lembro que era junho, nas jornadas de junho. Se eu não me engano é 2013 ou 14, a primeira edição. E eu tive uma formação com ela, de Edmilson Costa, enfim. Aí eu ponderei justamente esse elemento, né, de que carecia de uma discussão, né, do mundo do trabalho, enfim. Aí ela justificou, né, dizendo que a economia política era o foco, né? Mas enfim, que bom que houve essa revisão. Voltando aqui então, a partir de então, que vai responder por esses anos gloriosos do capitalismo da Segunda Guerra, é um processo, portanto, por um lado, de estado de bem-estar europeu nos países centrais, e no sistema mundial do capitalismo é controle do ritmo e processo de trabalho via taylorismo-fordismo, que passa a ser um binômio, né, inseparável. Não dá para separar Fordismo de Taylorismo nesse período histórico. Pois bem, com a crise do capitalismo nas décadas de 70, né, a rigor já há uma obsolescência do Fordismo nos anos 60, e nos anos 70 há uma crise brutal expressa a partir do choque do petróleo de 73, que passa a ser, digamos assim, um epicentro, né, embora não seja a causa. É uma crise de superprodução. Vejam só, o sistema capitalista é o único sistema pensável na história da humanidade que produz crise de superprodução. Dá para a gente entender crise de escassez, quando falta recursos, quando alguma mudança sazonal, climática, faz com que a gente não consiga produzir, né? Agora, crise de superprodução é uma capacidade de você produzir muita mercadoria e não poder circulá-la no mercado, né? Com um grande acúmulo de desemprego, com desvalorização econômica e assim por diante. Então o capitalismo produziu isso. A lógica deste sistema ela é incontrolável, ela é incorrigível. É uma lógica anárquica. Atenção, não estou dizendo que é anarquismo. Há uma lógica anárquica no sentido de que ela é racional, só que ela não é controlada sequer pela burguesia. É por isso que o capitalismo produz crises, né? E existem crises de variadas ritmos, intensidades e formas, né? Pois bem, com esse processo, é um processo de mundialização do capital, que alguns autores chamam de globalização, né? Eu prefiro o termo do Chesney, que é mundialização do capital, que é um novo estágio do imperialismo, do sistema transnacional do capitalismo financeiro, né? Que precisa de novos modelos gerenciais, inclusive, né? Que são os regimes pós-fordistas ou toyotistas, que passam a flexibilizar a sua produção,
Né? O que é acumulação flexível nesse sentido? É uma resposta de reestruturar a produção, de reestruturação produtiva do capital e de reengenharia empresarial, né, das corporações transnacionais. Então, se formos lembrar, nos anos 70, o capitalismo entra em crise, qual vai ser o modelo produtivo que eles vão pegar? Lá no Japão, que recuperou a economia da Segunda Guerra Mundial, mas com determinados elementos da Toyota. É bom dizer que o toyotismo, o sistema Toyota no Japão tinha um emprego vitalício. Isso nenhuma parte do capitalismo incorporou no mundo inteiro, percebe? Então é claro que apropriou, né? Como tudo que o capital faz, ele se apropria e deforma, conforme as suas necessidades. Então o regime de acumulação flexível, ele dialoga com o advento das novas tecnologias da informação, né? Da robótica, da nanotecnologia, da microeletrônica, da informatização e da internet, né? Da mecanização da produção. E neste processo, portanto, há um capitalismo de novo tipo, né? Que as empresas passam a ter um processo de deslocalização geográfico, inclusive. Ou seja, uma parte da produção é produzida num país onde a mão de obra é barata, uma outra parcela vai ser externalizada num outro continente onde há isenção fiscal, desregulamentação trabalhista, vai ser montado no outro centro do mundo capital e vai ser vendido no outro país. Ou seja, há um processo, portanto, de mundialização, de reestruturação produtiva nesse sentido e de subcontratação, né, de terceirização da própria produção e da mão de obra. Né? Porque a resposta do capital vai ser o quê? Diminuir custos. Como é que você consegue recuperar a taxa de lucro diante de crise? Reduzir custos. Para reduzir custos, o principal custo para o capital é o trabalho. O capital não é força produtiva para a racionalidade burguesa. O trabalho para a racionalidade burguesa é custo, portanto ele tem que ser reduzido. Como não dá para eliminar ele integralmente, e a indústria 4.0 está aí para provar isso para a gente reduz. É aquilo que o Ricardo Antunes, utilizando um texto de um sociólogo do trabalho aqui do nosso continente, que chama José Castilho, é a liofilização do trabalho. O que é a liofilização? Na química, não sei aqui quem manja desse processo, quando você tem o leite liofilizado, significa que em baixa temperatura você elimina substância viva. Seca, morre. Da mesma forma no trabalho, você elimina o trabalho vivo com a incorporação, né, do trabalho morto, da tecnologia, das máquinas, das novas mecanismos produtivos, cada vez mais menos dependentes da força de trabalho direta empregada. Né? Agora é preciso fazer um parênteses. Se há esse processo em alguns lugares do mundo, na maioria das periferias continua a dependência da força de trabalho manual fabril. Basta falar China. Basta falar os cantões do mundo, Índia, países africanos, o sul global, né, que tem uma intensa hiperexploração da força de trabalho, inclusive manual, uma dependência ainda muito forte do trabalho produtivo. Pois bem, há nesse processo o advento do neoliberalismo, né, que é uma nova forma do Estado ter uma política voltada para o mercado, que é desregulamentar a economia, que é flexibilizar os sistemas de proteção para a iniciativa do mercado, de precarizar as formas de contratação de trabalho, né, para reduzir custos para as empresas. Portanto, o neoliberalismo foi um duro baque nos regimes de estado de bem-estar social. Né? Para lembrar que Margaret Thatcher na Inglaterra, Reagan no ano seguinte nos Estados Unidos, né? Antecedendo na própria Chile aqui com o Pinochet, né? Que foi um laboratório mundial das políticas econômicas neoliberais, para desregulamentar a economia e precarizar as condições de trabalho, as formas de contratação, que até então o trabalho dotado de regulamentação, dotado de direitos, de estabilidade, de emprego, passa por uma metamorfose, que é o trabalho a curto prazo, o trabalho intermitente, o trabalho flexível, novas formas de contratação. E o trabalhador passa a assumir o ideário, um novo ideário que é do capital, de que eu não sou um trabalhador explorado, eu sou colaborador.
eu sou autônomo, a ideia do empreendedorismo. Ou seja, o mercado ele vai produzindo também um novo tipo de trabalhador na sua subjetividade, a manipulação psicológica do mundo do trabalho, né, em que o trabalhador não mais se reconhece enquanto uma classe trabalhadora, né, membro de uma classe trabalhadora, mas sim alguém que está ali no mercado se apropriando, enfim, das novas tecnologias, que tem que ter uma característica mais flexível, mais polivalente, dinâmica. Se no Fordismo diversos trabalhadores operavam uma máquina, e aqui eu lembro Ford, o Chaplin, naquele filme belíssimo, Tempos Modernos, de 34, 36, enfim, dos anos 30, no pós-Fordismo, no mundo do capitalismo da acumulação flexível, um trabalhador, opera diversas máquinas. Percebem? Eliminação do trabalho físico a partir de um processo de reestruturação produtiva, né? Com inovações organizacionais, que reduz estoques, controle de qualidade, just in time, a ideia de que a produção tem que estar vinculada à demanda, ou seja, eu produzo apenas no tempo exato em que a demanda necessita. Portanto, uma gestão racional dos estoques. Portanto, eu resolvo o problema de superprodução, né, de crise de superprodução. As privatizações, né, das empresas estatais, isso passa a ser uma pressão das políticas, né, dos estados nacionais cedendo à iniciativa privada. Então, a gente passou por um processo intenso dos anos 70, 80 para cá, de privatizações, de desregulamentação do trabalho, que no caso brasileiro é um processo tardio, como quase tudo no Brasil é um pouco tardio, né? Só vai se dar a rigor nos anos 90, né, com o governo Collor, fundamentalmente com as gestões de FHC a partir de 94, 95. Então, esse processo de mundialização do capital traz um capitalismo de um novo tipo. E o imperialismo, nesse momento de financiarização, de um poder cada vez mais concentrado das corporações transnacionais, é brutal. Eu vou ler uma passagem aqui, já encerrando, que a fala está bem no limite. Eu vou ler uma passagem para vocês que recupera a teoria do imperialismo do Lenin para os dias de hoje, mas atualizando para uma nova dimensão, né, financiarizada do capitalismo. Que é o seguinte, tem um instituto de pesquisa, um Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, que fez uma pesquisa na grande maioria das empresas do mundo, né, identificando aí 40 mil empresas transnacionais de serviços, de produção, de agronegócios, ou seja, de quase todos os setores do mercado, né, 43 mil grandes empresas transnacionais, e começou a selecionar, cruzar os seus investidores, os seus grandes gestores, ou seja, o capital acionário, para ver o que era o mesmo, o que não era, onde tinha concentração, né, desse processo, melhor dizendo, a centralização. E esse estudo parte, portanto, da análise de 43 mil empresas transnacionais, apontando que destas 43 mil empresas transnacionais, 1.300 formam um núcleo da economia mundial, que além de ter o controle de mais da metade do total de vendas realizadas em todo o planeta, concentram em conjunto a maioria das ações dessas empresas espalhadas no mundo. Ou seja, dessas empresas, é possível a gente identificar, e eu não posso aqui mostrar o gráfico para vocês, que eu não consegui selecionar isso a tempo para disponibilizar, depois eu posso passar para o Zé. Existem propriedades cruzadas que formam uma superentidade de 147 empresas interrelacionadas. Vejam só, daquelas 1.300, 147 é o núcleo duro, que representam menos de 1% das companhias, mas que controlam mais de 40% da rede inteira. Em outras palavras, 147 propriedades acionárias em rede controlam cerca de metade daquilo que é produzido no mundo e vendido em formas de serviços. É assustador. Dessas superentidades, 50 delas estão interligadas umas às outras em rede, principalmente instituições financeiras, é a questão do banco, que o Lenin colocava, as quais constituem cerca de 3/4 de todo esse seletivo grupo. Resumindo,
trata-se de uma concentração de poder jamais vista na história, num momento em que o capital nunca esteve tão mundializado. Ou seja, é assustador. O século XXI é um período onde há o maior processo de concentração e centralização de um poder transnacional, corporativo, empresarial, jamais visto na história. Isso implica o quê? Em desigualdade social, em explosão de lutas sociais. Aqui eu encerro minha fala. A luta de classes é esse tensionamento político, econômico, ideológico, em que, quando o capitalismo se desenvolve no seu tamanho expansionismo, ao mesmo tempo ele produz, desenvolve forças produtivas, mas por outro lado ele precariza, ele destrói, ele impõe condições asiáticas de trabalho, ele impõe, portanto, formas subhumanas, né, de controle do processo de trabalho. E se a gente quisesse aprofundar aqui, falar sobre o trabalho remoto, sobre a uberização do trabalho, sobre as plataformas digitais, a gente observa, portanto, que estamos adentrando numa transição de uma nova fase da dinâmica do mundo do trabalho. Na dinâmica, portanto, de expoliação das condições de vida da classe trabalhadora e de centralização de capitais. Então a gente está numa fase, sem dúvida alguma, de um novo tipo, né, de construção desse processo do capitalismo, que a gente precisa pesquisar, precisa entender e estudar. E nós, homens, mulheres, que somos marxistas, temos o dever, né, não só de pesquisar, de acompanhar, de estudar, mas de nos organizarmos e descobrirmos estratégias de luta que incorporem as novas lutas sociais, os novos setores explosivos da periferia da classe trabalhadora, para um projeto unitário, socialista, de transformação do modo de produção e da vida. Né? Acho que é um pouco isso aqui, ó, a minha contribuição com vocês, sendo rigoroso aí, 8h30 exatamente. Zé, passar a bola para vocês. Se tivesse plateia agora, hein? Terminou. Bom, gente, Michel, muito obrigado pelas considerações. A Júlia também precisou se retirar. Só gostaria de fazer uma pergunta aqui, Michel. A Socorro está perguntando qual foi o livro que você mostrou aí, o primeiro livro que você mostrou, ela pediu a referência. O que eu fiz a leitura agora ao final é Trabalho, Sindicalismo e Consciência de Classe. Esse é de minha autoria. É um debate que eu faço dessa tríade, né, para o marxismo, a ideia de trabalho, de sindicalismo e da concepção de consciência de classe. Trabalho, sindicalismo e consciência de classe. Você ainda tem algum tempo, alguma margem para fazer uma rodada ou... Podemos fazer rapidinho. Então tá, gente, fique então aberto. Quem quiser fazer considerações, pode fazer de microfone aberto ou jogar aqui no chat. Vamos fazer uma rodada pelo menos. E se for o caso, eu fico para trocar ideias sobre questões ligadas ao texto com vocês. A Socorro fez uma primeira pergunta, Michel, para falar sobre o capitalismo real. Eu queria, Socorro, que você especificasse melhor, né? Capitalismo real, para mim, é o capitalismo que a gente vive, né? E ele é real em suas transformações, né? Enfim, em cada tempo, né? E acho que o Michel fez uma linha aí, deixando um pouco desse debate claro. Mas se você quiser fazer alguma ponderação, eu peço que... Seria talvez ela esteja querendo dizer um pouco a estrutura no Brasil, é isso, hoje? Como se fosse uma coisa, se houvesse um capitalismo real e houvesse outro tipo de capitalismo, entende? E tem alguns autores que abordam essa questão, e eu fico, meu Deus, mas aí qual é o outro tipo de capitalismo, entende? Aí eu fico meio que, ainda estou me rastejando ainda na bibliografia do marxismo, aí eu fico com essa dúvida. Será que você
será que você, Socorro, não está fazendo menção ao socialismo real, o termo? Então, é porque foi a outra pessoa que fez a minha. Deixa eu ver aqui o nome dela. A Desculpa. Júlia. A Júlia falou, e aí eu fiquei confusa. Então, Pode ser que seja isso mesmo que você está falando. a ideologia da burguesia, né, uma das maneiras que a burguesia, enquanto classe dominante, ela se torna classe dominante, não é só o controle econômico, né? Ela é a capacidade também de controle político, de determinar políticas públicas, de determinar decisões políticas do Estado, mas, sobretudo, uma dominação ideológica, ou seja, no mundo das ideias, né? A burguesia ascendeu historicamente, acho que vocês viram na sessão anterior, por um processo de controle não só econômico-político, mas, sobretudo, de forjar um mundo à sua imagem e semelhança, ou seja, falsificar a nossa compreensão da realidade por meio da consciência, né? Por exemplo, o trabalhador ele tem que ter a ideologia, a falsa consciência de que o mercado ele é determinado pela meritocracia. Isso significa o quê? O meu esforço pessoal, individual, decide a minha posição na sociedade. Então eu vou ver um rico milionário, eu vou dizer, poxa, é esforço do trabalho dele, esforço da competência dele. Eu tenho que valorizá-lo. Eu vou ver um trabalhador desempregado, vou dizer, é falta de esforço pessoal, né? Então, essa ideologia individualista, meritocrática, liberal, ela não condiz com a realidade, né? A realidade existente, ela se dá de outra forma, em que a nossa vida não é determinada simplesmente pelo investimento pessoal. Bem, eu, particularmente, dedico boas horas da minha vida para leitura e estudo, né? Eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum burguês controlador aí de grandes empresas que leia o quanto eu leio. Eu não conheço. Portanto, não é o esforço individual que torna a pessoa rica. Eu não sou rico por ler 8 horas por dia, por me dedicar à pesquisa 8 horas por dia. Não é o meu esforço individual. A classe trabalhadora é a classe que mais acorda cedo para trabalhar, né? Acorda de madrugada para sair da periferia, do subúrbio, pegar transporte cheio, né? Voltar para casa tarde, enfim. Mas o capitalismo ele produz uma dominação ideológica que faz com que a ideia de que a mobilidade social ascendente ela é explicada pelo indivíduo e não pela estrutura de sociedade desigual. De que o controle do capital, o controle da propriedade é fruto do trabalho do indivíduo, né? E não consegue identificar, portanto, a lógica da exploração. Portanto, por isso que é importante esse livro que vocês estão lendo da Sofia, que é Economia Política para Trabalhadores, porque ela faz um esforço enorme, eu gosto muito desse texto, ela faz um esforço enorme para traduzir da maneira mais simplificada possível, mas com rigor acadêmico, um processo que é complexo, que a gente não entende de imediato, né? O trabalhador é explorado dentro da empresa, da fábrica, seja lá onde for, mas muitas vezes ele não identifica o nível dessa exploração, né? Isso não é perceptível de imediato. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante a discussão coletiva, né? E um contraponto ideológico a essas formas que falsificam a realidade. Então, quando a gente ouve o ideário burguês, liberal, dizer que o capitalismo é assim, que tudo depende de você, é uma falsificação da realidade. Não é à toa que a maior literatura vendida no mundo é qual? Autoajuda. A autoajuda a solução para os problemas sociais estão no indivíduo. Como descobrir os 10 passos para se tornar rico, como fazer aquilo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem Então, roubou meu queijo? Pai quem rico, roubou meu filho queijo, pai rico, Quantas o pessoas, monge, o executivo, e por e aí quando as vai. pessoas pararam de ler, inventaram o coaching, né? Ainda tem essa merda aí. Então é um processo difícil, né, de lidar, porque a todo instante a gente é capturado, digamos assim. A nossa subjetividade é capturada por um processo de manipulação, né, que se dá dentro da escola, se dá dentro das relações familiares, que se dá nas grandes mídias, no trabalho, fora do trabalho.
Então é um processo difícil mesmo. Então, quando a Socorro coloca essa questão, talvez, né? Eu nunca ouvi essa nomenclatura de capitalismo real, mas de que como que o capitalismo, na verdade, ele se apresenta de uma forma, enquanto na sua essência ele se reproduz de outra forma. A maneira como ele se apresenta é a falsificação da exploração do trabalho. É a falsificação da sua essência, que é essa concentração, centralização, concorrência e eliminar cada vez mais os direitos sociais trabalhistas que restam para a humanidade nesse século XXI que nos coube viver. Ô, Michel, acho que é um pouquinho isso. Eu vou pedir licença para vocês, se tiver mais alguma questão, e agradecer bastante, gente, o convite de vocês, para o Zé. Tem mais alguma questão? Eu não estou vendo o chat aqui. Tem duas questões, você fica à vontade. Eu vou ler e você fica à vontade, porque eu sei que é uma questão espinhosa, são questões espinhosas. A primeira é do Aldaci, diz o seguinte: como o sindicato poderia ajudar o trabalhador se atualmente ele se encontra tão desacreditado e muitos trabalhadores optam por não pagar, já que os sindicatos não lutam pela classe? Vivo isso aqui em casa com... a Aldaci, desculpa. Vivo isso aqui em casa com meu marido e meu filho e vejo muitos amigos enfermeiros revoltados com o sindicato. E uma segunda pergunta que é: há uma perda de perspectiva revolucionária na esquerda brasileira atual, né? E agora surgiu mais uma. Dentro da dinâmica inerente ao capitalismo, as crises são inevitáveis ou evitáveis? Essa do Guilherme Viveiros eu acho que é bem tranquilo para mim e é mais teórica. As outras duas eu posso falar também. Então eu vou deixar a última para você. Na verdade, eu vou deixar as três para você, porque assim, só qualquer uma delas daria para a gente aqui fazer um bate-papo de 2 horas tranquilo. Inclusive, o tema do meu livro Trabalho, Sindicalismo e Consciência de Classe é uma tentativa de responder essas duas primeiras questões, né? Mas assim, de maneira taquigráfica, vou só indicar mais ou menos como eu penso, e em outra oportunidade a gente desenvolve esse debate que é importante. Inclusive tem no YouTube, depois se vocês quiserem eu posso disponibilizar, algumas apresentações do livro que eu fiz que tocam nessas questões, né? Por que o sindicalismo entrou em crise? Como que os sindicatos hoje precisam recuperar imperativos vitais para saberem organizar a classe diante desse cenário de desmonte que foi impresso no mundo inteiro e no Brasil em particular, né? Mas, enfim, a crise de representatividade que ele falou, né? Acho que a Aldaci, isso é a crise do sindicalismo, né? Crise do sindicalismo, de redução de taxa de sindicalização. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, nos anos 80, os sindicatos no Brasil foram os sindicatos que mais faziam greves no mundo. Os dirigentes sindicais tinham respeito na sociedade civil. Tudo isso passou por um processo de descontrole. Hoje, um dirigente sindical ele não tem respeitabilidade. Se eu falar que eu sou dirigente sindical, na minha família mesmo já vão dizer é vagabundo, não presta, não faz nada para os trabalhadores, ou se apropria dos recursos dos trabalhadores. Esse é o ideário que o capital quer que os trabalhadores assumam dos sindicatos. É verdade que é uma parcela expressiva do sindicalismo que, de fato, abandonou bandeiras de compromisso com os trabalhadores. E sim partiram para negociações com o próprio patronato. A gente tem muitas experiências disso. Para chamar atenção aqui, por exemplo, a Força Sindical, né, que é uma central sindical criada pelo patronato no Brasil nos anos 90 para conter a capacidade explosiva, por exemplo, da Central Única dos Trabalhadores, que naquele momento tinha uma capacidade de mobilização enorme, né, que foi perdendo com o passar dos anos, né? A própria direção da CUT foi passando por um processo de transformação e mudança intensa que não vai dar tempo aqui para a gente entrar, infelizmente, nesse discurso. Mas só para pincelar aqui, existe um processo de crise do sindicalismo e o que ele tem que fazer para recuperar? Só para indicar aqui alguns pontos. Precisa primeiro revitalizar-se e recuperar o sentido de classe. O sentido de classe com rigor
de demarcação de fronteiras dos interesses patronais e dos interesses dos trabalhadores. Né? Ele precisa atualizar e compreender a nova morfologia do trabalho. As categorias profissionais não são mais aquelas dotadas de direito, com estabilidade, o trabalhador que fica 20, 30 anos na mesma empresa. Isso é raridade no mundo de hoje. O desemprego, a rotatividade do trabalho, a informalidade, novas formas de precarização fizeram com que a classe trabalhadora hoje se realize de novo tipo. O trabalho feminino ele é majoritário em muitas partes do mundo. Né? Novos perfis da classe trabalhadora, tá aí as plataformas digitais, de uberização, etc., novas formas dos breques, dos aplicativos, né, novas formas de resistência. O sindicalismo não está olhando para isso. Dos informais, dos precarizados. Então é necessário ter uma nova concepção que recupere determinados elementos, mas que o atualize para as tarefas históricas nesse momento. Finalizando essa questão, os sindicatos têm que não ficar restritos apenas à sua categoria imediata. Por exemplo, sindicatos professores, olhar só para os professores daquela categoria. Os sindicatos bancários só para os... Não, nessa tarefa de conjuntura reacionária, de situação reacionária que se abriu, é necessário criar polos de unidade com outros setores. Né? Então, se os movimentos sociais aprenderam com o sindicalismo nos anos 70 e 80, está na hora hoje dos sindicatos aprenderem com os novos movimentos sociais periféricos que explodem no sul global. Acho que é um pouquinho a forma que eu penso, nesse pouco espaço de tempo que dá para tocar nelas, aí eu vou deixar para o Zé o pepino de desenvolver aí as outras questões. Gente, agradecer muito vocês, pedir desculpas mesmo, tá, pela minha limitação. Enfim, não tem como eu deixar de aproveitar aqui um pouquinho o final da festinha aqui da minha irmã, mas agradecer vocês e colocar aqui à disposição sempre que preciso, necessário, para debater ou para qualquer atividade, a gente está disposto a participar, tá bom? Muito obrigado, Michel, valeu demais, foi ótimo ter sua presença aqui, a gente fica muito feliz, muito agradecido, né? E sinta-se abraçado, já que faz uns 8 meses que a gente não se vê, né? Então é isso, brigadão. E o seu livro está guardado aqui, hein, Zé? Depois eu vou te entregar. Ah, beleza, valeu, brigadão. Ué, assim eu te convido e em vez de eu te dar o presente, eu ganho? Tô brincando. Valeu. Bom, pessoal, então eu vou... Não, Maurílio, o link da presença, o Yuri acho que foi dando print. Confirma aí, Yuri, se é isso. E foi anotando a presença de vocês, tá? Falar um pouco sobre as questões que surgiram, né? O Heitor colocou aqui sobre se está havendo uma perda de perspectiva revolucionária na esquerda brasileira atual. Eu diria que sim, de maneira hegemônica, né? Eu não quero aqui dizer que não exista, né, partidos ou movimentos dentro da esquerda no Brasil que não tenham um conteúdo revolucionário, mas de maneira hegemônica, sim. Né? Existe uma formulação do pessoal ligado ao Mauro Iazzi, né? Fizeram um esforço de um compilado de textos que trata sobre a estratégia democrático-popular e, né, Mauro Iazzi, Isabel Mansur, Vitor Neves, tem vários autores esse livro, e que já vem desde um projeto da tese de doutorado do Mauro Iazzi, em que ele vai desenvolvendo esse processo de apassivamento do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, por exemplo, ele vai pegando até as teses dos congressos do PT, e o PT, por exemplo, de início lutava pelo socialismo, depois falou, olha, o capitalismo, se ele for o capitalismo pequeno, a pequena produção, ela é bem-vinda, somos contra os grandes capitais. Depois passa mais um congresso, o PT defende que não, olha,
o capitalismo industrial de todos os tamanhos, de todos os montes, são benéficos, porque geram emprego, né? Quem é usurpador e a gente tem que atacar é o capital bancário, usurário, né? Que extrai parte do salário dos trabalhadores na forma de juros, né? Então, e tem um caráter especulativo parasitário. Então, aí o capital bancário, né, que é um inimigo, né? Posteriormente, o PT fala, não, olha, todos os capitais, desde que pensados, né, dentro de uma lógica, inserido dentro de uma lógica que favoreça o desenvolvimento do capital nacional, ele né, que eu nem chamaria de nacional, eu chamaria de um capital brasileiro, ele é positivo. Né? E a gente viu, por exemplo, as grandes associações dos capitais, o Bradesco e o Itaú, por exemplo, são grandes players e o Banco do Brasil também, são grandes players de organização de boa parte da esfera produtiva no Brasil. Né? Quando a economia às vezes está crescendo 0% e os bancos crescem 5%, 10% ao ano. Né? Então, a própria dinâmica econômica do capitalismo brasileiro nos mostra um pouco esse aspecto. E o PT ele foi fazendo essas retificações nas suas teses, de tal modo que, por exemplo, retirou a palavra socialismo da sua tese. Então, o PT, por exemplo, ele não tem uma perspectiva de luta para além do capitalismo, né? Um conteúdo de luta anticapitalista. Não defende uma transição histórica desse modo de produção para outro. Então, e como o PT é o partido organizador hegemônico da esquerda, né? E o próprio PT se reivindica dessa forma, né? Como não existe nenhuma aliança na esquerda que não passe pela capacidade canalizadora e diretiva do PT, tá? A esquerda como um todo ela está fraturada, né? O Mauriasi e esse grupo de professores que eu citei, eles desenvolveram essa tese, né? Falando que essa é a estratégia democrático-popular que foi hegemonizada pelo PT desde a década de 80 até os anos atuais. E esse ciclo, essa forma de fazer política da esquerda, né, que se apassivou e foi vindo cada vez mais para o centro, ela está esgotada. E nesse momento que ela está esgotada, o que aconteceu com toda a esquerda? Estamos todos fraturados, né? O PT deixa de ser o partido aglutinador da esquerda, e por si também deixou de ter esse caráter revolucionário, e todas as outras esquerdas, cada uma para um lado, não conseguem unificar numa luta radical, coerente, com um processo transformador. Então, a gente está nesse momento que eu diria que a gente está no fundo do buraco, né? E precisando arrumar algum jeito para sair dele, né? Eu diria que a melhor forma de fazer isso hoje seria abstrair, né? Fazer um pouco do que foi feito nessas últimas eleições, abstrair da vontade política do PT de querer continuar mantendo essa hegemonia e falar, bom, já que você não quer construir com toda a esquerda, então a gente vai deixar vocês sozinhos, né? Acho que um pouco o último suspiro da esquerda, de maneira geral, dar a mão para o PT e tentar sair do buraco com ele foi nas eleições contra o Bolsonaro. O que a gente viu agora, né, o Gilmar Tato está completamente isolado aqui na disputa em São Paulo, a Benedita também está totalmente desacreditada, né, no Rio, que a gente pega aí as duas principais capitais, né, centro de produção do capital, e que deixa um pouco dessa marca, né,
dessa situação política que a gente está. Então, eu diria que perdemos sim, mas no processo de desenvolvimento histórico, o Valério Arcari fala, né, existem as esquinas perigosas da história. E o Marx fala, fazemos história, mas não fazemos como queremos, nem quando queremos. Então, o que eu diria é que, ao longo do processo, se tem uma mudança na estrutura política, vamos supor que o Trump decida dar um golpe nos Estados Unidos e começa a ter uma guerra civil no país, que é uma coisa assim, bem distante, mas não totalmente descartável, dado que a direita ultraconservadora está armada até os dentes e disposta a lutar por esse cargo. Muitas pessoas que estavam lá tímidas e não pensavam em política, no calor do processo, elas tendem a se posicionar, e a consciência de classe não é uma coisa que se dá só com leitura, só com vivência, experiências de organização sindical, coisa e tal. Ela se dá no calor do momento. Então, isso pode virar a qualquer momento. Então, né, se a gente chega nessa esquina da história, existe uma brecha para que a gente possa virar para a esquerda, virar para a direita, ou continuar seguindo em frente, né? E se a gente perde esse bonde da história, por isso a metáfora da esquina é boa, né? A gente tem que andar um quarteirão inteiro, né? Então, eu diria isso, o Heitor. E sobre a questão que o Guilherme coloca, se as crises são inevitáveis, né? Ou evitáveis, sim, né? De acordo com a teoria marxista, as crises são cíclicas, elas têm processos cíclicos e periódicos que variam de acordo com as situações econômicas. Existem processos de concentração e centralização do capital que vão tendendo a gerar aquilo que a Sofia chama de queda tendencial na taxa de lucro, né? Que é uma tese, uma lei, né? Segundo o Capital do Marx. Isso é inevitável. Por quê? Porque isso é fruto do processo de competição entre os capitalistas. Os capitalistas, para ganhar mais, busca eliminar a concorrência. Para eliminar a concorrência, ele tenta ser mais produtivo, ter mais máquinas, conseguir produzir mercadorias mais baratas. No curto prazo, ele ganha, porque ele consegue tirar uma mais-valia extraordinária, um lucro extraordinário. No longo prazo, o que acontece é que as outras empresas que estão atrasadas absorvem aquilo e conseguem vender no preço baixo de novo. Então, o que acontece? Vai caindo a média de preços, e aí, com isso, cai a taxa de lucro, né? O processo de produção faz com que a gente aumente cada vez mais. A crise ela é gerada pelo excesso, né? Não é pela queda da demanda, é pelo excesso de produção. A gente produz cada vez mais. Por exemplo, na crise de 2008, que falaram que é a crise financeira imobiliária. O que evidenciou a crise? Tinha muita casa sendo construída e não conseguiam vender. Estava sobrando casa. Então, o processo, ele explicita uma superprodução. O que vem junto com a superprodução é uma incapacidade do capitalismo, ele não pode parar. Ele tem que valorizar valor cada vez mais. Aquela mercadoria parada, para que ela se torne capital, ela tem que rodar, ela tem que ser vendida para gerar mais dinheiro, para ser reinvertido em mais capital. Quando essa parte da engrenagem para, o sistema emperra. E isso acontece periodicamente. O que tem acontecido é que com as crises está se encurtando os períodos. Ora, foi de 50 em 50 anos uma grande crise, uma grande depressão, vem se encurtando, né? A cada 8 anos a gente tem tido uma crise braba, vamos dizer assim. Então, esse processo vem se encurtando.
O que o Mesaros chama de crise estrutural do capital não é crise econômica. As crises econômicas são cíclicas. O que ele fala é que a gente chegou num estágio do capitalismo que é degradante. Então, ou a gente consegue superar o capitalismo de forma positiva, né, para um processo de transição mais humanístico, ou o futuro que nos espera é a barbárie, né? Então, é um pouco esse lance. Agora, o que acontece, o que faz com que a gente tenha a percepção de que a crise é inevitável? A meu ver, o que faz com que a gente pense assim, e que muitos pensam assim, os economistas de maneira geral, é que os keynesianos, por exemplo, falam o seguinte: olha, o mercado, segundo os liberais, ele produz muita riqueza, mas junto com as riquezas também produz crises, porque ele deixa o mercado se autorregular e isso gera bolhas especulativas. Lembremos que quando o Obama ganhou, o Obama disse: nunca mais na história desse país teremos uma crise por falta de regulação estatal. Então ele está assumindo o quê? Não, se a gente tiver Estado regulando, a gente pode amenizar os efeitos da crise. Como que a gente ameniza? Quando a gente vê que ela vai aparecer, o Estado entra com dinheiro para financiar os capitais e evitar essa queda na taxa de lucro. Agora, isso é igual quando a gente está com dor de cabeça e toma um Doril. Você tá com dor de cabeça, você toma Neosaldina. Beleza, hoje funcionou. Amanhã eu tenho dor de cabeça, tomo outra Neosaldina. Se todo dia eu tiver dor de cabeça, a Neosaldina não está curando a causa do problema. Ele está curando o efeito. Às vezes eu tô com dor de cabeça porque eu tenho que descobrir se é o meu olho, se eu tô com problema neurológico, né? Qual é o elemento que está provocando a dor de cabeça. Então, a crise é a mesma coisa. Os keynesianos, de maneira geral, os intervencionistas, tentam remediar e esconder a crise para debaixo do tapete com financiamento público do Estado, né? Endividamento público e coisa e tal. E, por outro lado, os liberais falam, tá vendo? O Estado gasta demais, tem que cortar gastos e coisa e tal. E a gente fica na história econômica do capitalismo, flutuando entre momentos em que vai ter o partido que defende mais mercado e outros momentos que vai defender partidos com mais Estado. Essa disputa entre republicanos e democratas, entre o trabalhismo e o liberalismo tucano, sem, a rigor, questionar a própria estrutura de produção. Acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi, né? Tô aqui fazendo um papel que não era meu. Mas acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Professor, haveria como conseguir essa tese? Qual tese, Luiz Sérgio? Desculpa. O material da Estratégia Democrática Popular? Isso que você estava falando anteriormente? Eu tenho o livro digitalizado, eu posso passar para vocês. Inclusive, a gente, no Núcleo de Estudos Marxistas, fizemos estudos sobre alguns dos capítulos desse livro. Eu posso disponibilizar, sim. Pode deixar. A esses ciclos, mas tem a teoria também do Arrighi, que fala de ser esse tipo de circulação apenas uma parte muito superficial, né? Ele é bem revolucionário na forma como ele encara essa estruturação econômica, não é? Você fala o Arrighi naquele livro, O Longo Século XX. Também que ele já defendia anteriormente, aquilo ali, acho que ele pegou várias teses dele do curso da vida dele e fez uma auto-homenagem. Sim, ali sim, mas também tem outros que o próprio Mendes, que ele citou naquele livro dele também, ele tinha uma ideia um pouco diferente dessa forma dos ciclos, que esse ciclo, na verdade, é o do Boom and Bust, que é aquele que foi desenvolvido pelo Ludwig von Mises e depois aperfeiçoado pelo Hayek, né? Em que você tem uma expansão, depois tem uma explosão, e aí você tem uma desvalorização.
Só que já foi comprovado, em primeiro lugar, que você não tem desaparecimento, você tem simplesmente a relocação. Então, na verdade, é mais aquela fórmula, como também, aliás, o Arrighi fala da transformação de você tirar o dinheiro de um determinado investimento e entesourar, né? Uhum. Sim. O Arrighi, o texto dele, assim, como historiador, ele faz uma longa digressão ali do desenvolvimento do capitalismo e de história econômica, é bastante sedutor, né? Mas o Arrighi, ele, digamos que ele é um marxista heterodoxo, assim, ele faz algumas concessões, ele faz algumas análises é, não tão rigorosas do ponto de vista do que o Marx escreveu no Capital, né, vamos dizer assim, né, da ossatura do Capital, né, do Marx. Mas, de maneira geral, o que os marxistas vão adotar como uma análise geral sobre as crises é que a crise ela é inevitável, ela é inexorável ao capitalismo e ela surge de tempos em tempos de acordo com como decorrência do próprio desenvolvimento das forças produtivas, né? Isso é assim, unânime, né? Aí o que vai ter de diferença é, por exemplo, o Harvey. O Harvey ele vai defender que é uma questão de subconsumo e não uma questão inerente à própria produção, né? Ao fazer isso, ele está negando a própria teoria do valor de Marx, né? Tem um livro muito bom de um cara que chama Michael Roberts, que chama The Long Depression. Infelizmente, e eu não sei por que, esse livro não foi traduzido para o português ainda, mas ele vai falar sobre esses processos das crises cíclicas e como surgem as grandes depressões, os efeitos dela e coisa e tal. Inclusive, ele tem um blog e toda uma equipe que trabalha com ele, que ele produz dados sobre produção e crise do capital, que é algo assim invejável, tanto que aquele cara produz, né? Quem quiser depois e tiver, né, facilidade de acesso ao inglês, é um ótimo material. Perdão, qual é o nome dele, do autor? Michael Roberts. Muito obrigado. Michael, né? Michael. Quem quiser falar, a gente pode abrir aí uma nova rodada para cada um falar. Enfim, agora não temos mais a figura do apresentador aqui, né? Então podemos trocar uma ideia. Se alguém quiser falar. Senão a gente encerra por aqui, porque afinal já deu 2 horas de curso, né? Não? Bom, gente, então fiquemos por aqui. Muito obrigado a todos e todas, né, nessa sexta-feira mais uma vez. Peço desculpas por todos os problemas que tivemos, né? Esse período eleitoral, muitas das pessoas que se interessam por esse tema estão envolvidas nesse processo, né? O Jones foi capturado pelas questões ligadas aí, né, a soma de Covid com militância mais eleições, não pôde contribuir, né? Tá fazendo comício aí por todo o Brasil. Semana passada ele estava aqui fazendo comício junto com o Boulos. E o Michel, gentilmente, né, um grande professor e camarada, que já deu outras contribuições para a gente no NEM, e a gente estava priorizando pessoas mais de fora, assim, para integrar outras pessoas ao núcleo. E aí a gente recorreu a ele, que veio e brilhantemente nos ajudou, né? E é isso. Daqui 15 dias, então, a gente tem um novo encontro, né, com a professora Carla, né, que é professora de Direito da UF, em Niterói, e a professora Estela, que dá aula na rede pública, junto com a Mariana,
né, às 3, né, vai ser um curso conduzido 100% por mulheres e elas vão trazer o debate do capítulo 4, tá bom? Brigadão, boa noite a todos e vamos tomar uma, quem puder, que hoje é sexta, né?